Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai saber o que o Ministério Público fez em relação a matadouros públicos que funcionam em situação precária em municípios do sertão. Também vai ver uma matéria sobre o trabalho desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Piancó para garantir que estudantes de uma escola municipal de Catingueira tenham um direito à educação pública de qualidade. No estúdio, vamos receber a promotora de justiça, Paula Camilo Amorim, que vai falar sobre casamento, divórcio e guarda dos filhos. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Você já se perguntou se a carne que você come é de procedência segura? Em vários municípios paraibanos, as promotorias de justiça têm constatado que os matadouros funcionam em precárias condições, colocando em risco o meio ambiente e a saúde dos consumidores. Recentemente, a Promotoria de Justiça de São José de Piranhas ajuizou uma ação civil pública, requerendo a interdição imediata do matadouro do município de Carrapateira, no Alto Sertão. Na reportagem a seguir, você vai ver o que as promotorias de justiça de Piancó e Itaporanga fizeram em relação aos matadouros públicos de 3 cidades da região. A carne é um alimento rico em proteínas, com espaço garantido nas principais refeições dos paraibanos. Porém, antes de chegar à mesa do consumidor, é necessário estar atento à procedência desse produto animal de fundamental importância para a dieta humana. Denúncias levaram o Ministério Público Estadual a adotar medidas com relação a matadouros em funcionamento precário no sertão paraibano. Na cidade de Itaporanga, a 420 quilômetros de João Pessoa, seu José, que mora bem próximo ao matadouro público da cidade, conta que alguns animais chegavam a ser abatidos a tiros. Eu assisti muitas vezes matando de tiro aí, aqui dentro do curral. Segundo o promotor de justiça de Itaporanga, Reinaldo Serpa, o problema já vinha se arrastando há anos, o que levou à intervenção do MP. A questão do matadouro público de Itaporanga, assim como os matadouros públicos da maioria das pequenas cidades do nosso estado, é uma questão tormentosa e que representa uma flagrante violação dos direitos fundamentais à saúde, à proteção do consumidor e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de maneira que existe uma ação civil pública tramitando na primeira vara mista da comarca de Itaporanga, que nessa ação civil pública, que data de 1997 e que já há sentença transitada de julgado, determina a construção de um novo matadouro público e a interdição do atual matadouro público da cidade de Itaporanga. Seguimos para Piancó, a 24 quilômetros de Itaporanga, onde também foi necessário o Ministério Público intervir com uma ação para que o município adote providências a respeito das condições de abate do matadouro público da cidade. De acordo com o promotor Elmar Thiago, a inércia dos gestores municipais com relação ao problema já ultrapassa décadas. Essa ação ela data do ano de 1991, né? E de lá para cá, as condições de matadouro público de Piancó foram apenas piorando, chegando ao ponto no segundo semestre de 2012, um mês antes das eleições, um órgão ambiental informar em juízo da total inviabilidade técnica do funcionamento desse matadouro, de modo que a autoridade judicial concedeu uma ordem determinando a interdição do matadouro público do município de Piancó. Já em Santana dos Garrotes, município localizado na microrregião de Piancó, os moradores procuraram o Ministério Público para denunciar o total descaso do matadouro da cidade.
O relatório da Agevisa apontou 24 irregularidades e constatou que o matadouro aqui da cidade de Santana dos Garrotes não tem condições de funcionamento por não apresentar condições mínimas de higiene, estrutura, equipamentos de localização, o que põe em risco permanente a saúde dos consumidores. A Justiça concedeu liminar para a interdição do estabelecimento requerida pelo Ministério Público. Seu Almino Passos foi um dos moradores que procurou a ajuda do MP para intervir no verdadeiro caos que o funcionamento irregular do matadouro vinha causando à vizinhança. Já estava na hora de parar mesmo com isso já. A gente não aguentava mais, o povo tudinho aí, era todo mundo doente direto. Aí foi a coisa mais certa que o Ministério Público fez, foi fechar esse matador. Nos 3 casos, os matadouros permanecem interditados até que os municípios adotem medidas necessárias para o funcionamento. As condições de reabertura foram estabelecidas nas ações. Há um projeto de construção do matadouro público de Itaporanga em convênio com o governo do estado e que será gerido em consórcio público com os municípios de Piancó, Aguiar e Igaraci, de maneira que a prefeitura pediu um prazo para que seja construído e nós, no bojo dessa ação civil pública, fizemos a contraproposta de que somente e tão somente atendidas as medidas elencadas pelo Ministério Público, que visam resguardar a saúde e o meio ambiente dos itaporanguenses, possa ser levantada a interdição provisória do matadouro público de Itaporanga. Caso algum desses estabelecimentos irregulares entre em funcionamento sem as adequações exigidas pelo Ministério Público, os responsáveis estão sujeitos a punições. O refuncionamento, a reinauguração deste matadouro esteja condicionada ao atendimento das regras ambientais. Certo. E se houver uma reinauguração, entre aspas, desse matador sem atender as medidas legais, o que pode acontecer? Não, aí na própria decisão já se prevê a existência também de uma multa e de uma possível desobediência à ordem judicial, o que caracteriza crime. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A Lei Federal 7.889, de 1989, dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e dá outras providências. Em seu artigo 2º, incisos 3, 4 e 5, essa lei estabelece que, além da responsabilização penal, os estabelecimentos que descumprirem as normas vão sofrer sanções como a apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos e derivações de origem animal que não apresentarem as condições higiênico-sanitárias adequadas ou que forem adulterados, a suspensão de atividades que causem risco à população e a interdição total ou parcial dos estabelecimentos que não apresentarem as condições de higiene sanitária adequadas. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, Você pode acompanhar na internet e na TV. se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. Eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal hoje é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a
sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa, essa casa é sua. Nos últimos 3 anos, o Ministério Público Estadual desenvolveu um trabalho de fiscalizações em escolas municipais e estaduais para garantir o princípio da qualidade na educação pública, que é previsto na Constituição Federal. Com esse trabalho, quase 4.000 unidades de ensino foram inspecionadas em toda a Paraíba com o apoio dos conselhos tutelares dos municípios. Várias medidas extrajudiciais e judiciais foram adotadas pelas promotorias da educação para cobrar dos gestores a correção das irregularidades detectadas e transformar a realidade de educadores e alunos. Na reportagem a seguir, você vai ver o que a promotoria de Piancó fez em relação a uma escola municipal de Catingueira. Localizada na microrregião de Piancó e integrante da região metropolitana de Patos, Catingueira tem uma população estimada em 5.000 habitantes. Desembarcamos nessa pacata cidade do sertão paraibano para conferir de perto os problemas estruturais que estudantes dessa escola de ensino fundamental vêm enfrentando. Quando perguntamos aos alunos se eles têm usado a quadra de esportes, a resposta é uma só. Não. E não tá por quê? Porque está quebrado. Depois da polícia começaram a reformar essa quadra, com pouco tempo aí foi parar. Depois que houve um acidente aí. Um rapaz que caiu daí em cima do telhado. Começaram a reformar só o telhado, cavaram uns partes do piso para reformar, só que não reformaram. O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública e a Justiça concedeu liminar, determinando que o município de Catingueira interdite o ginásio da escola Maria Celeste Pires Leite, impedindo a entrada de alunos, professores e outros profissionais que trabalham na unidade de ensino. Foi solicitada uma vistoria do Corpo de Bombeiros e, com a chegada dessa vistoria, o Ministério Público não teve outra alternativa senão solicitar judicialmente a interdição desse equipamento para que o Poder Público local providenciasse as reformas necessárias no prazo necessário, no prazo cabível, sem colocar em risco os usuários do educandário. A fiscalização faz parte do projeto de inspeção que vem sendo realizado pelo Ministério Público em parceria com os conselhos tutelares na rede de ensino pública da região, com o objetivo de garantir o cumprimento da Constituição Federal no que diz respeito à qualidade na prestação do direito fundamental à educação. Nós procuramos a coordenação da escola, mas fomos informados por funcionários que a diretora não estava na cidade. De acordo com o promotor de justiça responsável pela ação, após o término do prazo estabelecido pela Justiça, o município pode ser punido. Foi de 6 meses. Essa decisão ela foi proferida no segundo semestre desse ano, de 2013, então o prazo ainda está em curso. A obrigação do município, por hora, é de isolar a área com tapumes ou equipamentos equivalentes. Né? Passado esse prazo de 6 meses, não feita a reforma, existe a previsão de incidência de uma multa, sem prejuízo da ocorrência de eventual crime pelo gestor a ser apurado na esfera competente. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em João Pessoa, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra 23 investigados na Operação Pão e Circo, que foi deflagrada em julho do ano passado na Paraíba. Eles foram denunciados por crimes de formação de quadrilha ou bando e outras infrações penais. Em 2012, foram cumpridos 65 mandados de busca e apreensão, 28 mandados de prisão e 5 mandados de condução coercitiva. Entre os presos estavam os prefeitos de Alhandra, Sapé e Solânia da época. A primeira denúncia oferecida agora contra os 23 envolvidos na operação tem mais de 200 páginas. Ela foi protocolada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, e pela 5ª Promotoria de Justiça Criminal de João Pessoa, na 5ª Vara Criminal da capital. Novas denúncias devem ser feitas em breve,
referentes aos crimes específicos cometidos em cada um dos vários municípios onde foram constatadas fraudes na contratação de empresas para a realização de eventos festivos. Estima-se que o esquema criminoso tenha desviado mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos. O Ministério Público Estadual optou por desmembrar a denúncia devido à complexidade do caso, que tem mais de 50 relatórios elaborados pelos órgãos públicos de fiscalização. Ainda em João Pessoa, o projeto Nome Legal realizou na última terça-feira, dia 5, um mutirão no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça para atender mães e responsáveis por crianças e adolescentes em idade escolar que não têm o nome dos pais nas certidões de nascimento. O mutirão tem como objetivo promover o reconhecimento de paternidade de forma voluntária. Nos casos em que não há certeza sobre a paternidade da criança, os envolvidos são encaminhados para a realização de exames de DNA e, em última hipótese, é ajuizada uma ação de investigação de paternidade. Em Catingueira, a Justiça concedeu liminar requerida pelas promotorias do Meio Ambiente e do Cidadão de Piancó e determinou que a AESA, a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, se abstenha de abrir a comporta do açude Cachoeira dos Cegos, no município de Catingueira, enquanto o açude estiver em situação de observação. Se descumprir a decisão, a AESA vai ser penalizada com multa diária no valor de R$ 4.000. Atualmente, o açude conta com volume inferior a 20% da sua capacidade total. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Paula Camilo Amorim. Ela vai falar sobre direitos de família. O que é recomendação? A recomendação ministerial é um instrumento utilizado pelo representante do Ministério Público para dar conhecimento ao gestor ou reclamado de uma irregularidade, para que ela possa ser sanada. A partir desse instante, não poderá ser alegado ou por gestor ou pelo reclamado de que ele não tinha conhecimento daquele fato. Então, quando o Ministério Público recomenda algo, ele está dando ciente daquela irregularidade e, a partir daquilo, o não cumprimento fará com que o Ministério Público ajuize uma demanda de responsabilidade pelaquele que não corrigiu o problema ou a denúncia que chegou ao seu conhecimento. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Bote pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. Eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal hoje é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa, essa casa é sua. Constituir família através do casamento ainda é um comportamento bastante comum na cultura brasileira. De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2011 foram realizados quase 16 mil casamentos entre cônjuges solteiros na Paraíba. Ao mesmo tempo, também tem aumentado o número de separações e divórcios. No mesmo ano de 2011, mais de 2.500 divórcios foram concedidos em primeira instância a casais sem e com filhos menores de idade na Paraíba. Com isso, surge uma nova questão: quem vai ficar com os filhos? Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Paula Camilo Amorim, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias Cíveis e da Família.
Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Promotora, que tipo de regime de bens está previsto na lei? Bem, o nosso Código Civil estabelece 4 regimes de bens. Primeiramente, de comunhão parcial, que é a regra na ausência de deliberação entre os cônjuges ou quando essa deliberação é inválida. Esse regime de bens é o que prevalece, que existem 3 massas de bens. O patrimônio do homem, adquirido antes do casamento, o patrimônio da mulher e o patrimônio adquirido durante a comunhão. Então, esse patrimônio adquirido durante a comunhão, seja no nome do marido, da mulher ou de ambos, entra na divisão de bens. A segunda modalidade é a comunhão universal, que na verdade todos os bens entram para essa divisão, seja do marido, seja da mulher, seja adquirido antes ou durante o casamento. O terceiro regime é o de separação total de bens, em que só existem duas modalidades de patrimônio. O patrimônio do homem, o patrimônio da mulher, independente se for adquirido durante ou antes do casamento. Nessa hipótese, havendo um eventual divórcio, não há divisão de bens. Cada um fica com os bens próprios que possui. E o quarto é a participação final dos equéstrios, que existem, na verdade, 5 modalidades de bem nesse regime de bem. Os bens do homem, os bens da mulher, ambos adquiridos antes do casamento, os bens do homem e os bens da mulher adquiridos durante o casamento, em que também não há divisão, e os bens adquiridos de comum entre os dois, que ficam no nome dos dois, adquiridos durante o casamento. Então, só essa última modalidade que parte para a meação com eventual divórcio. É importante destacar que a lei prevê essas 4 modalidades em regime de bens. No entanto, os cônjuges eles têm liberdade para escolher, através de pacto antenupcial, feito por escritura pública, qual modalidade e regime de bens lhe convém. Inclusive, eles podem mesclar um tipo de regime de bem com outro, a partir de que data, a partir de fatos como nascimento de filhos. É só deixar expresso no pacto antenupcial. As exceções são previstas em lei, como, por exemplo, a separação total no regime de bens de casamento de pessoas maiores de 70 anos. Afora isso, prevalece a liberdade de escolha dos cônjuges. E essa exceção, ela tem que objetivo? Tem que o objetivo é proteger o patrimônio dos que estão casando, por exemplo, com mais de 70 anos, quando o curatelado casa com o curador, quando ocorre disputa patrimonial. Então, para salvaguardar esses bens, esses direitos patrimoniais das partes e de terceiros, ocorrem essas causas obrigatórias de separação de bens. Quando a gente começa a falar em casamento, recentemente nós começamos a ouvir falar da questão da união homoafetiva. Qual que tem sido o posicionamento do Ministério Público e do Judiciário sobre esse assunto? Desde maio de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a união estável de homossexuais se equipara à união estável de heterossexuais, em todos os seus direitos. Então, a partir daí, a união estável homoafetiva, ela passou a gozar dos mesmos benefícios da heterossexual, como, por exemplo, pensão, partilha de bens, em relação a planos de saúde, em relação à Receita Federal. E a partir de maio deste ano, agora 2013, o Conselho Nacional de Justiça fez uma resolução, a 175, em que determinou que os cartórios realizassem os casamentos dos casais homoafetivos de maneira direta, bem como a conversão também da união estável em casamento. Essa modalidade ela é feita diretamente no cartório, da mesma forma que é feita para os casais homossexuais. Todo aquele trâmite da habilitação, a documentação necessária, ela agora pode ser feita diretamente no cartório, sem intervenção judicial. Na sua avaliação, isso é um avanço? Isso é um avanço, inclusive é um avanço que deveria ter sido feito na seara legislativa, através de lei, mas como o nosso legislativo não se posicionou, a Justiça tomou para si a defesa da dignidade da família, essas famílias de fato que existem, Então, em cima do princípio da dignidade da pessoa humana, que foi criada toda essa decisão, a
partindo do STF e agora essa resolução do CNJ. Quais foram as mudanças mais significativas trazidas com a nova lei do divórcio? Com a emenda constitucional número 66 de 2010, houve uma mudança bastante significativa realmente, que foi a supressão da separação judicial e do lapso temporal que antes era previsto. Então, hoje em dia, para o casal que quer se separar, que quer se divorciar, ele entra diretamente com o pedido de divórcio. Não há mais a necessidade da antiga separação judicial que havia. Então, temos 3 modalidades hoje, de maneira menos burocrática possível, para a realização do divórcio. O divórcio consensual, em que as partes entram no acordo quanto ao divórcio em si e quanto aos demais efeitos que dele advêm, como pensão, alimentos, divisão de bens, guarda de filhos. Temos a separação do divórcio litigioso, em que as partes, como eles não entram em acordo em relação a qualquer dessas circunstâncias, entram com o pedido de divórcio para que seja decidido em juízo. Apesar de que o divórcio pode ser decretado e questões como partilha de bens ou visita de filhos podem ser discutidos em ação própria. E ainda outra modalidade menos burocrática ainda, que é o divórcio extrajudicial, em que o casal vai diretamente ao cartório, que foi registrado o casamento, e de maneira desburocrática, sem intervenção do juiz, faz o divórcio lá. A necessidade é que sejam maiores, capazes e que o divórcio seja, obviamente, consensual. Então, a partir de agora, não há mais necessidade de prévia separação judicial, nem lapso temporal, e também o elemento subjetivo da culpa não está mais presente nas decisões do divórcio. Não interfere, por exemplo, na fixação de alimento, na guarda de crianças, nem de partilha em relação aos bens. Isso tornou o processo mais rápido? Extremamente mais rápido, sem burocracia, não há necessidade de comprovação que o casal está separado de tanto tempo, de oitiva de testemunhas. O divórcio em si ficou muito mais rápido. O que ainda pode demorar um pouco na sua tramitação são essas questões pendentes de alimentos, de guarda e questões com filhos especialmente. Ainda sobre esse assunto, quais são os tipos de guarda previstos em lei? Bem, o nosso Código Civil estabelece 2 tipos de guarda. A guarda unilateral e a guarda compartilhada. Então, qual seria a diferença, né? A guarda unilateral, ela é exercida por um dos cônjuges, chamado guardião, por um dos genitores, e esse genitor, ele fica com responsabilidade pela guarda, pelas decisões do dia a dia da criança, e o outro genitor, ele fica com o direito de visitas. E, enfim, as obrigações também que advêm quanto aos alimentos. Enquanto a guarda compartilhada, essa divisão ela é mais tênue. Os 2 genitores, eles compartilham as responsabilidades, as decisões, a coparentalidade. Eles acompanham o dia a dia da criança. Não que a criança vá passar amanhã na casa do pai, à tarde na casa da mãe, mas a convivência ela é mais harmoniosa e produz maior afetividade, né, em relação àquela família que se desfez. Há também outra modalidade que não está prevista em lei e que hoje em dia ela não é muito adotada mais nos tribunais, nem nas varas de família, que é a guarda alternada, que seria o quê? 10 dias na casa da mãe, 10 dias na casa do pai, 6 meses na casa da mãe, 6 meses na casa do pai. Isso aí está sendo adotado em última hipótese, porque se verificou que essa modalidade não traz benefícios psicológicos para a criança. Que o que, na verdade, que se discute na guarda é qual é aquela que protege maior o interesse da criança ou do adolescente. Esse é o princípio norte para se decidir entre guarda unilateral e guarda compartilhada. Qual que é a vantagem da guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela perpetua os vínculos parentais, né? Quando os pais dividem a corresponsabilidade, quando há maior convivência de ambos os genitores, não só com os genitores, mas com a família extensa, então preserva a saúde psicológica, a dignidade daquela criança, daquela família que foi desfeita, mas que o pai e a mãe vão ser sempre pai e mãe daquela criança. Então, essa é a vantagem da guarda compartilhada e um dos pontos principais que os estudos mostram é que previne a alienação parental.
sobre esse assunto, né, que a gente viu que foi até tema de novela. O que é alienação parental? Alienação parental é um comportamento doentio, é um assédio moral, na verdade, de um dos genitores, em que ele tenta macular a imagem, macular o sentimento, macular a imagem da paterna ou materna que a criança tem, né, do outro genitor. Ela busca afastar mesmo, impedir as visitas, mudança de domicílio, enfim, busca romper esse vínculo da criança ou do adolescente com o seu genitor. Na maioria das vezes isso acontece por vingança, sentimentos mal resolvidos durante a relação, em que esse genitor, de maneira até inconsciente, usa a criança para servir de objeto da sua vingança em relação ao outro genitor. E como detectar que uma criança está sendo vítima desse processo? É muito complicado detectar, porque a criança, na verdade, os principais sintomas são psicológicos, né? Agressividade, isolamento, mudança de comportamento na escola, até aspectos físicos mesmo, a criança fica mais retraída, passa a ter sintomas de febres, com saudades do genitor por achar que foi abandonada, fastio, enfim, são vários sintomas que às vezes podem se confundir com causas advindas da própria separação, quando na verdade ela está sofrendo esse abuso moral contra a sua dignidade, né, contra o seu outro genitor. E o que pode acontecer com o pai ou com a mãe que pratica alienação parental? Nós temos uma lei, inclusive, que regula a matéria e que prevê várias sanções para o genitor que pratica, que é chamado alienador ou alienante. E o que sofre, chamado alvo ou alienado. Então, para o alienante, ele pode ser advertido sobre a sua conduta pelo juiz. Se não for resolvido, pode ser aplicado multa. Pode ser aplicado também maior tempo de convivência da criança com o alienado, o alvo da alienação parental. E, em últimas possibilidades, essa guarda pode ser invertida, passada de unilateral para compartilhada ou até invertida para o cônjuge alienado. Ainda podemos ter fixação do domicílio, porque é a casa em que o cônjuge alienante ele muda de domicílio continuamente para que o alienado tenha dificuldade em encontrar a criança. Então, o juiz pode fixar esse domicílio e ainda, em hipóteses mais graves, pode perder o poder parental, esse alienante, né? Pode ser aplicado medidas judiciais no sentido de acompanhamento psicológico para a criança. Então, temos uma lei já bastante completa nesse sentido de combate à alienação parental. Basta que as pessoas procurem o judiciário para que possa ser aplicada. Ok, para finalizar, eu gostaria que a senhora explicasse para quem está passando por essa situação, que serviços ela pode procurar. Ela pode procurar a promotoria da infância da sua cidade, os promotores de família, bem como advogados e defensores para que levem ao judiciário essa situação. Lá serão tomadas as medidas cabíveis, como falei, com acompanhamento psicológico da criança, com essas medidas para reversão da guarda, para maior convívio com o alienado. Enfim, não deixe que os vínculos afetivos sejam rompidos. Muitas vezes é muito difícil esse retorno, não é? Esses danos psicológicos causados pela alienação parental são muito mais graves do que danos físicos que costumamos ver. Então, não deixem que esse afeto, que esse vínculo familiar seja rompido. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.